Olá, amigos da TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar sobre a ditadura militar, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. André, este ano de 2019 completou 55 anos da instauração da ditadura militar. Trata-se de uma data a ser comemorada? Em 2 de maio de 1945, as tropas russas tomavam Berlim. Praticamente ali encerrava-se a Segunda Guerra Mundial. E o povo alemão, que havia sofrido muito nas mãos do Terceiro Reich, passou a sofrer muito nas mãos das tropas russas. Não nos parece que os alemães comemoram o dia 2 de maio de 1945 como sendo uma data festiva. Eu acho que o mais importante é que nós rememoremos os acontecimentos e, especialmente, tenhamos condições de nos dedicar a estudar estes acontecimentos do passado, de tal forma que não venhamos a cometer de forma coletiva os mesmos erros, né? Qual era o cenário que nós nos encontrávamos em 1964? O mundo vivia o auge da Guerra Fria, né? Onde, de um lado, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas e, do outro lado, os Estados Unidos da América. Duas propostas, dois sistemas que se mostraram absolutamente falidos, né? O sistema socialista, comunista, um dos maiores enganos que o pensamento humano trouxe para a Terra, e não menos enganoso, o sistema capitalista. Os dois sistemas já se mostraram ineficientes. E naquele momento da história humana, nessa força, nessa balança de poder, se o Brasil tivesse se tornado uma nação comunista, eu creio que nós teríamos problemas bem mais graves do que aqueles que nós experimentamos, né? Cuba havia se tornado uma nação comunista e instalando também um governo comunista na América Latina, nós não temos dúvida nenhuma de que o desfecho seria mais catastrófico. Jango havia assumido o poder e flertava com os comunistas, né? A tal ponto de ter se aproximado dos líderes cubanos, né? Às vésperas do grande movimento, Jango vai até os meios de imprensa, chama as criaturas para um comício e ali, entre outras coisas, ele instala um movimento de reforma agrária extremamente agressivo, né? Neste movimento, ele esperava tomar as terras às beiras das rodovias e outras terras e distribuir estas terras. E aí nós precisamos ir ao Livro dos Espíritos, Lei de Propriedade. As criaturas, elas têm o direito de gozarem dos frutos das propriedades que auferiram. Então, o que nós entendemos em O Livro dos Espíritos é que nada deve ser tomado de ninguém. E aí talvez alguém diga, mas há um grande desequilíbrio social, então que não se tome as terras, mas que obrigue os proprietários destas terras a tornar estas terras produtivas ou então arquem com enormes impostos. E a partir disso, sendo estas terras produtivas, contratando os homens e mulheres do campo, dando emprego e rendimento a estes homens e mulheres do campo, você leva a equilíbrio social. Ou, a partir dos impostos destas terras improdutivas, você faz o bom uso desses recursos, dando condições de educação e de produtividade àquelas criaturas que estão em uma situação menos favorecida da sociedade. Mas não simplesmente tomando. A proposta do comunismo e do socialismo é de igualar a todos pela miséria, né? Nós percebemos que ao fim da União Soviética, os relatos graçam que o comunismo existia só para o povo. Os governantes estavam gozando vida de grandes capitalistas, né? Com poupudos recursos depositados na Suíça, vivendo do bom e do melhor, né? Então, ao lado dos dois sistemas falidos, né, ainda assim nos parece
que era extremamente perigosa a aproximação de Jango com os comunistas, né? Mas daí a comemorarmos há uma distância enorme, porque pessoas foram assassinadas, pessoas foram torturadas, pessoas sumiram de seus parentes e hoje sequer sabemos aonde se encontram, que fim que foi dado a essas criaturas. Então trata-se de uma profunda ferida na alma brasileira e que não deveria ser aberta. Todas as vezes que nós nos encontramos em um processo, uma ferida, essa ferida ela é cuidada, ela é fechada, ali é aplicado medicamento, para que com o tempo essa cura se dê, né? Então nos parece de uma extrema falta de bom senso, nesse momento nós mexermos numa ferida que ainda não está curada, que ainda está infecta, né? Melhor seria que nos dediquemos a resolver os nossos graves problemas do que simplesmente comemorarmos algo que, mais uma vez fazendo a analogia ao que se deu na Segunda Guerra Mundial, não deve ser comemorado. Mas por que a espiritualidade permitiu que as coisas acontecessem da forma como se deu? Não se trata necessariamente de uma permissão, mas do mecanismo da lei de causa e efeito em ação, né? Como dissemos, se o Brasil, dado o seu tamanho, tivesse verdadeiramente se tornado uma pátria comunista, socialista, e é um risco que nós corremos, embora não dá para dizer que era um risco iminente, mas era um risco em curso. Nós teríamos nessa balança um desequilíbrio, né? Então, muito provavelmente, as forças socialistas ganhariam na América do Sul, talvez, a maior potência comunista do hemisfério sul. Esta luta talvez nos tivesse levado a um patamar político, econômico, extremamente mais perigoso do que esse que experimentamos por outrora. E também é importante que levemos em consideração o suceder que se deu, os fatos que se desenrolaram. Logo após o irresponsável discurso de Jango, dias depois, nós tivemos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E ali estavam envolvidos a sociedade organizada. Várias associações extremamente respeitadas estavam ali patrocinando essa marcha. E o que nós experimentamos? Algo muito parecido com o que nós estamos experimentando nesse momento. Parece que a história se repete. Um pouco antes de Jango, nós tínhamos um presidente, que era o Jânio, que era um presidente que gozava de bem pouca inteligência emocional, que eu acho que é algo que está se dando exatamente nesse momento, né? Também experimentamos naquele instante duas forças opositoras, aqueles que se diziam à esquerda e que tinham verdadeira ojeriza por aqueles que estavam um pouco mais à direita, né? Então, para os da esquerda, o demônio eram os que estavam à direita. E para os que estavam à direita, na Marcha da Família com Deus para a Liberdade, o demônio é quem estava na esquerda. Ou seja, nós não estamos aprendendo com aquilo que se deu no nosso passado. Se ao invés de ficarmos aqui, uns atacando os outros, em oposição às ideias do outro, se nós tivéssemos condições de nos sentarmos à mesa e discutirmos de fato aquilo que a direita pode fazer para a sociedade, aquilo que a esquerda pode fazer para a sociedade, e especialmente no centro, tendo condições de ouvir as ideias, os pensamentos, as propostas de resolução dos problemas humanos, de um lado e outro, se nós dessemos atenção a isso, nós não estaríamos correndo o risco que estamos correndo hoje em dia. Então, nos parece que os homens do poder, aqueles que deveriam ser os servidores da nação, precisam ter um pouquinho mais de inteligência emocional, bem menos egoísmo, um pouquinho mais de fraternidade, para ter condições de ouvir o outro e juntos discutirem aquilo que deve ser lembrado e de que forma que nós não repetimos os mesmos erros do passado.
André, nós enquanto sociedade, então, você acredita que nós devemos refletir mais sobre o passado para aprender agora de acordo com o cenário atual que estamos vivendo? A pedagogia divina ela é extremamente interessante, caritativa, paciente. Deus não tem, através das leis divinas, não tem nenhum tipo de resistência de nos ensinar as coisas reiteradas vezes até que tenhamos condições de aprender, né? Só que, infelizmente, o ser humano, ainda infante no estágio de provas e expiações, ele teima em cometer os mesmos erros do passado e em não olhar para o passado com os olhos de aprendiz, né? Olhar para o passado com os olhos de aprendiz nesse momento seria justamente sair dessa polarização que todos nós, de forma coletiva, nos colocamos nos últimos anos. Polarização parecida com aquela vivenciada em 1964 e as vésperas e os anos que antecederam e depois sucederam, né? Então é extremamente importante que nós tenhamos um olhar para o passado, de forma a entendermos o que deu errado naquela época e o que nós podemos acertar no dia de hoje. Não quero crer que nós corremos o risco da instalação de uma nova ditadura. A sociedade evoluiu, os mecanismos internacionais hoje causam profundas dificuldades para regimes ditatoriais, algo que não se dava no passado, né? Estamos vendo o que está se dando na Venezuela, né? A Venezuela tem lá um ditador que cada vez mais as forças econômicas, especialmente, vão isolando aquela sociedade de tal forma que fique impossível governar, né? Então não acreditamos que isso pode se dar. Mas quanto tempo mais nós vamos perder discutindo direita contra esquerda, esquerda contra direita? Nós precisamos olhar para esse passado e aprender com ele. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, qual é a sua opinião sobre o tema de hoje? Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!